Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, hoje é a nossa última aula antes da prova de vocês, que já tem início, né, no calendário na semana que vem. Vocês já receberam o calendário de provas? Sim. A prova de vocês é dia 24, é? É isso? Alguém confirma para mim? Dia Acho que 24, sim, se eu não me... dia 24. 24, né? Tá, então hoje a gente vai fazer a nossa revisão, a gente vai passear por todo o conteúdo aí que a gente já viu, certo? E tirar as dúvidas de vocês. Vamos fazer a nossa revisão toda baseada em exercícios. Eu vou compartilhar aqui com vocês o exercício e aí a gente vai fazendo essa discussãozinha, tá? Resolvendo as questões e comentando cada uma dessas questões. A alternativa correta, as alternativas incorretas, o porquê de estar incorreta, para que todos vocês se sintam tranquilos, calmos e à vontade para fazer a prova no dia 24. Tá certo? Todo mundo estudou? Vocês estão se sentindo preparados? Revisaram a aula? Reassistiram as aulas? Quem aí se sente preparado? Eu me sinto mais ou menos. Pamela, agora eu não vou errar mais teu nome. Professora, Pamela. Oi. eu estava assistindo as suas aulas e eu vi que não é só o meu nome não que está errado. O nome da Zenilde já foi errado. Um monte de nome já foi errado. Eu falando errado? É, Sério? sério. E olha que eu tô lendo aqui, né? Prometo que eu não vou errar. E vocês vão voltar a partir do dia 29. E aí eu vou conhecer vocês, né? Porque a maioria dessa turma não foram meus... A maioria não, acho que só uma minoria que não foram meus alunos. E eu vou conhecê-los pessoalmente. Todo mundo preparado para voltar dia 29? Eu queria entender como é que vai ser isso, professora. Vai ser aula online ao mesmo tempo e para quem está aí na sala, é isso? Vai funcionar da seguinte forma. O governo do estado e a prefeitura, né, liberaram o retorno das aulas a partir do dia 1º de setembro. Então, vocês vão voltar, quem puder voltar, quem não for do grupo de risco, quem quiser assistir a aula presencial, vocês terão essa opção. Quem for do grupo de risco ou optar por não vir, pode assistir a aula em casa, ao vivo, assim como vocês assistem, como já está acontecendo. Certo? E aí a gente vamos dar aula normal, ali, em pé, interagindo com vocês, e vai estar sendo transmitido ao vivo para quem optar por assistir em casa. As aulas teóricas. As práticas, que não é o meu caso, irão continuar o calendário como já está acontecendo, se eu não me engano. Deu para entender, Pamela? Professora, Oi. para quem estiver em casa e no momento da aula quiser tirar alguma dúvida, vocês vão conseguir fazer isso ao mesmo tempo, já que uma parte da turma vai estar lá presencialmente? Dani, eu acredito que talvez não seja possível, porque como nós não vamos estar com o fone, provavelmente iremos estar em pé, a gente talvez não consiga escutá-los. Só se eu ativar o som aqui, o som for bom, e vocês se mantiverem sempre com, assim como a gente já faz aqui nas aulas, com o som desligado, e no momento que tiverem dúvida, ativarem o som, só falarem, professora, eu acho que talvez dê, se a gente tiver um som aqui para ativar. Se não tiver essa possibilidade, eu acho que vai ser difícil. Mas aí vocês podem mandar as dúvidas depois. Vocês podem pegar essas dúvidas, mandar para o chefe de turma, que é o Lucas, ou então colocar no chat, depois eu olho,
talvez dê para ser feito desse jeito. Deu para entender, Dani? A gente pode mandar mensagem no grupo da sala e alguém faz a pergunta. Pode ser. Isso, muito bem, para quem esteja aqui, né? Isso. Presencialmente. Professora Erundina, depois eu vou lhe chamar no zap que eu tô voltando agora. Erundina? É. Seja bem-vinda. Tá aparecendo só Dina aqui. Que era da gente... turma do Diego, do Jefferson. Diego? Da turma do 8º semestre passado? É, que se formou. Do Diego, né? Diego, Marcela. Isso. Eles. Tá certo. Então tá, gente, vamos lá, que já são 19h24. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do nosso exercício de revisão. E eu quero a participação de vocês, lendo, respondendo. Eu sempre vou fazer perguntas, como sempre. Eu quero sentir, né, medir aí o conhecimento de vocês, como é que tá, para a gente ter esse feedback. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver a tela? Tá dando para ver, gente, a tela? Sim, professora. Tá, então vamos lá. Pamela, leia a primeira questão. Olha, falei certo. Era. Só para ler, né? Não sei nem se vou saber o que é a resposta. Não, mas aí eu vou dar um tempinho para vocês analisarem, tá? Não muito, senão a gente não termina hoje. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactéria. E aí? Alternativa A. Vamos analisar todos juntos. Aí vocês vão dizer se vocês acham que pode ser ou não. Então, a questão pede o quê, gente? A alternativa que contém apenas formatos de bactérias, tá? As formas básicas das bactérias, ok? Então, letra A. Cocos, espirilos e bacilos. O que vocês acham dessa questão aí? Cocos, espirilos e bacilos. O que vocês acham? Acho que é verdadeira, professora. Quem está falando? Giovana. Giovana, acho que é verdadeira. Vamos para B. Cocos, vibriões e bacteriófagos. Não, acho que é falso. Onde você acha que está o erro? Esses vibriões aí. Na verdade, vibriões não estaria errado, tá? Porque o vibrião, ele é uma forma alternativa de quem? Do bacilo, né? Lembre que o bacilo, ele pode sofrer torções e aí pode formar outros formatos que irão apresentar a nomenclatura de acordo com a quantidade de espirais, o formato da espiral. O vibrião é aquele bacilo, bacilo não. Desculpa. É aquele espirilo, tá? Porque o bacilo sofreu uma torção, que tem um formato semelhante a uma vírgula. Por isso, vibrião, de vírgula, lembra vírgula. Tá? Deu para entender? Foi a Shirley ou foi a Pamela? Fui eu, professora Pamela. Tá, então vibrião é um formato sim, tá? É um tipo de espirilo, tá? É um espirilo em forma de vírgula. O erro está aqui no bacteriófago. Bacteriófago, nem bactéria é. Bacteriófago são vírus. Vírus que têm afinidades por infectar a bactéria. Tá? Tem tropismo por bactéria. Então, o erro estaria aqui. Até agora, né, só a letra A pode estar certa. Vamos analisar. As outras. Bacilo, C, alternativa C. Bacilos, cocos e flagelados.
Acho que está errado, professora. Muito bem, está errado. Onde é que está o erro, Daiane? No flagelado. Muito bem. O que são flagelados? São micro-organismos que contêm flagelos, né? As bactérias de vários formatos podem ter flagelos. E isso não vai especificar o seu formato básico. Tá? Então, são micro-organismos que contêm flagelos, os flagelados. Então, não é um formato de bactéria. Tá? Flagelo é uma estrutura de locomoção de alguns micro-organismos, como bactéria, fungos, protozoários. D. Flagelados, ó, vocês já identificaram aqui que flagelado está errado, então a letra D já começou errada, né? Para início de conversa. Flagelado está errado, ciliado também está errado, porque os ciliados são organismos, micro-organismos que contêm cílios, ou estruturas que contêm cílios, células que contêm cílios. E sarcodíneos são protozoários unicelulares, tá? São as famosas amebas. Também não tem nada a ver. A alternativa é espirilo, radiolários e bacilos. Onde está o erro da alternativa E? Espirilos. Radiolários aí. Radiolários. Espirilo a gente já sabe que é também um formato, né? É um formato que ele é derivado do formato de bacilo, quando sofre torção. Então, é um formato de bactéria. Vocês lembram das espiroquetas? São espirilos. Radiolários, o erro está aqui. Radiolários são micro-organismos unicelulares também, tá? São protozoários unicelulares, nem bactéria é. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A. Alternativa A. Então, a Giovana lá no início já acertou. Tá? Todo mundo entendeu, gente? Podemos ir para a segunda questão? Podemos. Se cair essa na prova, Ótimo. das bactérias, formatos básicos, tudo tranquilo? Vão conseguir responder tranquilamente, né? Tranquilo, professora. Que bom. Então, vamos lá para a segunda questão. Deixa eu escolher aqui. Já pode responder? Já? Não, calma. Olha, quem é a Pamela, é? Pamela já está aí sedenta pela resposta. Aguarde a resposta aí para você. Calma, Pamela. Vamos seguir a ordem aqui. Agora eu quero que a Dani leia a questão. A ordem que está aparecendo aqui para mim, de vocês. Dani, você pode... Dani não, Daiane. Christian. Daiane, foi tomar uma água? Professora, estou descendo do ônibus. Ah, certo. Deixa para depois, então. Shirley. Dá para ler, Shirley? Dá. Então, vamos lá. Segunda questão. A Shirley vai ler. Sabemos que, além do DNA cromossômico, a bactéria possui plasmídio. Marca alternativa que indica corretamente o que é um plasmídio. A alternativa A. Grandes moléculas de DNA ligadas às proteínas histonas. Não, O que vocês acham? errado. Errado, não é Totalmente grande. errado, né? Os plasmídios são pequenas moléculas. Pequenas moléculas. Isso, eu não vou falar o resto porque senão eu vou dar a resposta. Vamos continuar analisando. Só que esse grande aí já está tudo errado. E eles não são ligados às proteínas histonas. B. DNA presente no interior do núcleo. Errado. Não. Errado também, né? Por quê? Porque a bactéria, não que só a bactéria tenha plasmídio, tá? Outros micro-organismos podem ter, só que são muito poucos, certo? E geralmente o plasmídio ele não fica ali no núcleo, ele vai lá pode ir para o citosol, tá? Então ele não fica aprisionado no núcleo. C. DNA encontrado nos cromossomos e essencial para a vida da bactéria? Errado. Errado, né? Todo mundo concorda que está errado? Sim. Esse DNA ele não está encontrado, ele não está localizado ali no DNA cromossômico, certo? Ele não é recombinado com o DNA cromossômico. Ele é um material genético, um DNA extracromossômico principal, certo? Então, C também está errada. Letra D, pequenas moléculas de DNA circular.
Certo. Certo. Muito bem. Letra D, alternativa correta. E por que não é a letra E, gente? Que é do ribossomo, né? Porque esse DNA ele não está presente nos No ribossomos, ribossomo. Sim. tá? Ribossomo nem é formado por DNA, ele é formado por RNA ribossômico, subunidade de RNA ribossômico, associado a um complexo de em torno de 50 proteínas. Tá? Então, nada a ver. A alternativa correta da segunda questão, alternativa D de dado. Até aí, se a prova fosse hoje, caísse essas duas questões, estava tranquilo? Estava belezinha? Sim. Muito bem, vão se dar bem na prova. Foi para vocês que eu falei que quem faltasse a revisão ia tirar 0? Deixa eu ver, só tem 17 participantes aqui. Ainda tem gente aí candidata a tirar 0. Terceira questão, deixa eu escolher alguém aqui para ler. Giovana, leia para a gente, Giovana, a terceira questão. Um organismo unicelular sem núcleo diferenciado causador de infecção em ratos provavelmente será uma alga, um vírus, uma bactéria, um fungo ou um protozoário. Essa Posso daí, ler? né? Pode responder, Giovana. O que você Uma marcaria? bactéria. Uma Por bactéria. que, Giovana? Você acha que é uma bactéria? Tá certo. Resposta correta. Aonde está o X da questão, o detalhe do enunciado que diz para você que é uma bactéria? Porque é unicelular. Mas fungos também não são unicelular? Não tem fungos unicelulares? Tem. Tem. Tem, né? As leveduras são unicelulares. Protozoários, alguns protozoários também são unicelulares. Então, o X da questão não é Causador da infecção? Não, porque fungos também causam infecção, né? Em ratos, em humanos, em vários tipos de organismos. O X da questão está aqui, gente, ó. Sem núcleo diferenciado. Sem núcleo. Quem são os únicos organismos celulares que não apresentam núcleo diferenciado, que não apresentam carioteca? Bactéria. Bactéria. São as bactérias. Tá? Então, olhou para cá, já nem olhava para o resto. Bactérias. Que é unicelular, você ia ficar na dúvida. Vírus a gente já excluiria porque o vírus não é um micro-organismo celular, né? Ele é acelular. Fungo, a gente poderia ficar na dúvida, mas tiraria a dúvida olhando para cá, né? Porque tem fungos tanto unicelulares quanto multicelulares, quanto pluricelulares. Protozoário tem protozoário unicelular, mas eles apresentam, todo o restante, tirando as bactérias, apresentam o núcleo diferenciado, o núcleo com carioteca, certo? Todo o restante é eucarioto. Deu para entender, gente, essa questão? Sim ou não? Sim, professora. Então, vamos adiante. Deixa eu escolher outra voz linda aqui para ler. A Erundina. Dá para ler, Erundina? Está em casa? Está tranquila e dá para ler? Dá sim, professora. Então, vamos lá. Quarta questão. As bactérias apresentam como mecanismo para a promoção da mistura de genes entre indivíduos diferentes. O processo de transferência genética, alterando desta forma o seu patrimônio gênico. Este processo pode ocorrer de 3 formas, sendo que uma delas é através da formação de uma ponte denominada de pile, que se forma entre as duas células, ocorrendo assim a migração de genes de uma bactéria para outra. Esta forma de transferência genética é conhecida como... Letra A. Transformação bacteriana? Errado. Errado, né? Não é, nem tem esse termo entre os 3 fenômenos da transferência genética. Quem estudou sabe. Transformação bacteriana, assim desse jeito não, né? Transdução bacteriana? Não. Errado.
errado. Desculpa, eu falei que não tem esse Tem só termo, transformação, é porque né? eu olhei só a bacteriana. Mas, mesmo com bacteriana, gente, mesmo com bacteriana, se o tipo fosse transformação, que não é o caso, porque apresenta o que? A estrutura chamada de pile. O pile, ele está presente em uma desses três fenômenos, certo? A gente já vai discutir isso aqui. Divisão bacteriana? Não. Não, né? Divisão bacteriana é a mitose, é a cisparidade, tá? É a divisão pela qual as bactérias se reproduzem. Ó, cisparidade. Cisparidade é um nome, como é que eu posso dizer para vocês? É uma outra forma de se chamar a divisão celular por mitose, no caso das bactérias, tá? Bactérias se dividindo em duas. Fungo unicelular se dividindo em dois. Por fim, nós temos aqui a conjugação bacteriana. Se nenhuma dessas aqui só o que resta é quem? Conjugação. Conjugação. Vamos revisar, então, esse conteúdo aí de transferência genética, tá? São quantos processos pelos quais pode ocorrer o processo de transferência genética? São 3, né? Um deles é a transformação, já que está aqui em cima. A transformação se dá de que forma, gente? Eu tenho uma bactéria que morreu. Quando ela morre, ocorre a fragmentação ali de DNA, né? Ocorre todo o processo. Essa bactéria entra em lise e libera fragmentos do seu material genético. Esses fragmentos podem entrar em uma outra bactéria. Essa bactéria, apresentando ali fragmentos contendo genes de resistência, ela sendo uma bactéria resistente, esses fragmentos contendo genes de resistência podem ser o quê? Captados por uma bactéria sensível. E aí é uma forma de transferir a resistência, genes de resistência. Essa é a transformação. A transdução é caracterizada pelo quê, gente? Transdução. Quem pode me responder? O que caracteriza o processo de transdução? Tem a participação de um vírus que tem uma afinidade com a bactéria, chamado bacteriófago. Isso, está bem aqui em cima, eu falei dele, ó. Bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que apresentam, que têm afinidade, que amam, que gostam de infectar bactérias, né? De fazer o mal lá na bactéria. Então, no processo de transformação, o vírus, ele se liga por meio de reconhecimento ali receptor ligante específico, presente lá na superfície bacteriana, injeta o seu material genético, o capsídeo fica lá de fora, e aí ele induz a bactéria a produzir, né? A sintetizar o seu material genético. A bactéria sofre um processo ali também de fragmentação de DNA, e ele usa todo o aparato molecular da bactéria para poder replicar o material genético dele, uma vez que ele não apresenta esse aparato enzimático, esse aparato molecular. E aí, a bactéria replica o material viral, codifica as proteínas do capsômero e monta vários filhinhos de vírus. Ocorre a montagem. Quando há uma quantidade bem grande de vírus, o suficiente que a bactéria nem consegue mais se manter, o que acontece? Ela entra em lise celular. Quando ela entra em lise celular, lembre que o vírus, além dele empacotar, né, os capsômeros virais, além deles empacotarem fragmentos de DNA viral, eles podem também empacotar o quê? Fragmentos de DNA bacteriano. E alguns desses fragmentos podem conter o quê, gente? Genes de resistência. E se esse vírus, com o fragmento de DNA bacteriano, infectar outra bactéria, uma bactéria sensível para aquele tipo de resistência, essa bactéria sensível passa a se tornar o quê? Resistente. Então, quem foi aí que intermediou esse processo de transferência genética? O vírus. Tá? Tudo começou com a infecção viral do bacteriófago
em relação às bactérias. Esse é o processo de transdução. Deu para entender? Transformação? Deu para relembrar a transdução? Sim ou não? Sim, professora. E só quem está faltando é quem? É a nossa resposta correta aqui, conjugação. Na conjugação, olha, conjugar. Quando eu falo conjugar, eu estou falando conectar. Então, as bactérias são conjugadas por meio de quem? Do pili. O pili que é uma estrutura tanto utilizada na transferência genética, principalmente para isso, mas também pode, outrora, ser utilizado também como uma estrutura de locomoção. Tá? Mas principalmente para a transferência genética. Certo? Então, o pili é como se fosse um canudinho que uma bactéria tem e a outra também. Aí elas pareiam e aí ocorre o que? A transferência tanto de plasmídio entre uma e outra, resistente e sensível, quanto também DNA cromossômico pode ser transferido por meio dessa estrutura. Gente, deu para entender? Relembrar esse conteúdo? Tanto pela produção, como também por tudo que está acontecendo na região. Gente? É isso. É a Irondina que está assistindo televisão. Deu para ouvir tudo? Até aí tranquilo, gente? Podemos? Podemos, professora. Continuar? Então vamos lá. Vou escolher outra pessoa aqui. Me escolhe logo, professora. Me escolhe logo. A Ivanise quer. Me chama, professora. Vai, Ivanise. As bactérias que apresentam na estrutura de uma parede celular características químicas e estruturais que lhes permitem corar de rosa na coloração de Gram e que também apresentam maior resistência a antibióticos devem ser potencialmente mais tóxicas. São classificadas como A. Bactérias Gram-positivas. B. Bactérias Gram-negativas. C. Bactérias de Gram. D. Micoplasmas. E. Todas as anteriores estão erradas. E aí? Facinha essa, gente. Letra B, professora. Gram negativa, professora. Todo mundo concorda com a letra B? Gram negativa. Sim. Por que vocês acham que é a gram negativa? Tá certa. Porque ela é a mais resistente aos microbianos e ela que cora aí essa parede rosa. De rosa. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. É ela que se cora pelo método de Gram, tá? Que já é um método bem estabelecido. Eu já sei quem é o corante primário, eu já sei quem é o corante secundário, né? O corante primário, o violeta de genciana, o corante secundário, a safranina ou a fucsina, que apresenta coloração rosa avermelhada, tá? É nessa ordem aí, a coloração de Gram. Se eu inverter, elas vão corar de forma invertida. Tá, gente? Mas como a gente está falando de método de Gram, o método de Gram é estabelecido. E as bactérias Gram-negativas coram de quê? De rosa. Né? E as Gram-positivas coram de quê? De roxo. De roxa. Tá? Então, não pode ser Gram-positiva, porque a gente já viu que cora de rosa. E em relação a estruturas químicas e estruturais, que apresentam maior resistência a antibióticos, né? A bactéria gram-negativa, uma das diferenças dela, uma das estruturas presentes apenas nelas e não nas gram-positivas é aquela membrana externa, né? E a membrana externa protege essas bactérias desse grupo contra a ação de substâncias químicas tóxicas, contra antimicrobianos, né? Como antibióticos aí, certo? Deu para entender, gente? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Alguém erraria essa? Alguém faria essa sacanagem comigo? Não. Comigo, com a senhora não, mas comigo, com a própria pessoa, né? Bactéria de Gram aí, ó, tá muito vago, né? Gram o quê? Positiva, negativa? Micoplasma, o que são micoplasmas? Organismos que não apresentam parede celular, desprovidos de parede celular.
e todas as anteriores estão erradas, não pode ser, porque eu tenho a alternativa B que está correta. Ok? Podemos avançar? Podemos, Sim ou não? professora. Então, vamos avançar. Mais uma de coloração de GRAM aqui. A gente vai falar mais sobre as características da parede celular de um grupo de bactérias, das gram-positivas, e um pouco da estrutura da parede celular das bactérias gram-negativas. Deixa eu escolher aqui. De Orlando. Dá para ler para a gente, de Orlando? De Orlando foi tomar uma água. Dani Castro, leia para a gente a sexta questão. Dani, está aí? Peraí, professora, que eu tô na rua. Vou ler, mas qual é a sexta, Você está né? na rua? Não, então não leia ainda, não. Já pode ser assaltada e me sente culpada. Guarde aí. Eu posso ler, professora. Quem? Daiane. Então leia, Daiane. O método tintorial predominante utilizado em bacteriologia é o método de Gram. A bacterioscopia após coloração pelo método de Gram, com diagnóstico presuntivo de triagem ou até mesmo confirmatório em alguns casos, constitui peça importante e fundamental na erradicação e no controle das doenças sexualmente transmissíveis, DST. Essa técnica é simples, rápida e tem capacidade de resolução, permitindo o correto diagnóstico em cerca de 80% dos pacientes em caráter de pronto atendimento em nível local. Sobre a coloração de Gram, marque a alternativa correta. A. Bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com o álcool. B. O esfregaço, ao receber o Lugol, cora as bactérias gram-negativas na cor avermelhada do corante. C. Bactérias gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica o cristal violeta e o Lugol. D. O esfregaço, ao receber a fucsina, cora as bactérias gram-positivas na cor avermelhada do corante. Também pode ser utilizada a iodina no lugar da fucsina e a safranina no lugar do Lugol. E aí, o que vocês marcariam? Aí tem que conhecer, né, o método de Gram, tem que conhecer a função de cada um dos corantes, das outras substâncias utilizadas também no método, tem que conhecer a estrutura da parede celular das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Esses são os requisitos para responder essa questão. O que vocês acham? A, B, C. É a alternativa C, professora. Lucas Buriti diz que é a alternativa C. Vamos analisar. C é a C. Vamos deixar aqui marcadinho. Vamos ver aqui a letra A. Ele quer saber sobre a coloração de Gram para marcar a alternativa correta, né? Está falando aqui do método de Gram, que é um método bastante utilizado, né, em bacteriologia, para principalmente ali diferenciar logo se é gram-positiva, se é gram-negativa. Isso já dá muita informação para o clínico, para o técnico, porque ele já vai eliminar um grupo de bactérias e já vai, por meio dos sintomas, direcionar para saber que tipo de infecção aquele paciente está sendo acometido, né? Então, esse método é um método bastante conhecido e muito utilizado em bacteriologia. Então, em relação ao método, a gente quer saber o que está correto aqui, quais são as alternativas. Diz que a alternativa A, bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com álcool? Está certo ou errado isso? Não. Está errado, né? A gente sabe que as bactérias gram-positivas, por apresentarem uma camada de peptidoglicano mais espessas, quando o álcool, né, quando no processo do método, essas células forem tratadas com álcool, né, lavadas com álcool, descoradas com álcool, o álcool não vai conseguir remover todo o corante. Ele vai remover só das porções superficiais, tá? Uma vez que a camada é bem espessa.
na gram-positiva. Na gram-negativa, o comportamento é diferente. Como a camada é bem delgadinha, em torno de 10% só de peptidoglicano, o que o álcool faz? Ele rápido chega e lava. Certo? Deu para entender aí? Sim ou não? Sim, professor. Deu. A alternativa B. O esfregaço, ao receber o Lugol, cora as bactérias gram-negativas na cor avermelhada do corante. Primeiro, o Lugol, ele é a segunda substância que vem aí no processo, né? Primeiro vem o quê? Primeiramente de tudo, eu tenho que fazer a colheita do material, né? Relembrando aqui o método. Faço a colheita do material, lá do foco de infecção. Faço o esfregaço onde? Na minha lâmina histológica. Tenho que fazer a fixação, essa fixação é feita pelo calor, tá? Por umas passagens ali da lâmina em uma chama. E depois vou fazer os tratamentos. Primeiro que eu coloco, qual é, gente? Qual é o corante? Que eu chamo de corante primário. Violeta. Isso, violeta de genciana, ou cristal violeta, né? Jogo lá o violeta de genciana ou cristal violeta e ele vai ser absorvido só por um grupo de bactérias ou pelos dois grupos, gram-positivas e gram-negativas? O que vocês acham? Pelos dois grupos. Pelos dois grupos, né? Vai ser absorvido lá. Deixo 1 minuto, lavo e vou agora tratar com quem? Com o Lugol, aí que chega o Lugol. O Lugol ou qualquer uma outra substância que contenha iodo na sua composição, né? Substância iodada, que no método de Gram é muito utilizado o Lugol. Aí eu trato com o Lugol, o que o Lugol vai chegar e encontrar quem? Já lá nas entranhas das camadas de peptidoglicanos. O violeta de genciana. Quando ele encontra, ele vai formar o quê? Um complexo, né? Se ligar ao violeta de genciana, dificultando a saída do violeta de genciana, para manter o violeta de genciana ali, forma um complexo. Então, o Lugol, ele cora as bactérias gram-negativas de cor vermelha? Depois disso que Não. Não. Ele serve para formar um complexo com o violeta de genciana para poder dificultar a saída, né, desse corante dali. Ok? Então, B, incorreta também. Letra C, bactérias gram-negativas, que foi o que o Lucas optou, né? E bactérias gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica ao cristal violeta e o Lugol? Sim. Sim, né? Por tudo que eu acabei de falar, mais em cima, elas vão absorver de forma idêntica. Tanto a gram-positiva quanto a gram-negativa. O Lugol vai formar complexo tanto com uma quanto com outra. Então, a alternativa correta é a letra C. O Lucas acertaria essa questão. Mais alguém acertaria? Só o Lucas? Por que não pode ser a letra D, gente? O esfregaço, ao receber a fucsina, cora as bactérias gram-positivas na cor vermelhada do corante? Não, né? A fucsina, ela cora, ela é o corante secundário, utilizado lá no finalzinho, e vai corar as bactérias gram-negativas. Ele é o corante no método de Gram, utilizado como contracorante. Ele realiza a contracoloração depois que a gram-negativa teve a remoção lá, a lavagem, a descoloração pelo álcool. Certo, gente? Então, aí que está o erro, porque senão não cora as bactérias gram-positivas na cor avermelhada. E letra E, porque não pode ser? Também podem ser utilizados a iodina no lugar da fucsina? Não, a iodina poderia ser utilizada no lugar do Lugol, para formar o complexo com violeta de genciana, mas não no lugar da fucsina para fazer a contracoloração. E a safranina no lugar do Lugol? Não, a safranina também é um corante alternativo para a contracoloração. Deu para entender, gente? Sim ou não? Acordem? Sim. Então, 7ª questão. Vamos lá. Mais uma vez aqui de método de Gram, só para fixar. Deixa eu ver alguém aqui para ler. Viviane, está aí?
Viviane? Viviane não está. Kátia, tá aí, Kátia? Kátia Leuda? Só um instante, professora. Deixa eu ver aí. Vamos lá, Kátia. Dá para ler para a gente? Já. O Tá, método vamos de lá. Gram é a técnica de coloração de bactérias desenvolvidas pelo médico dinamarquês. Gram permite separar as espécies de bactérias em dois grandes grupos, as bactérias Gram-positiva e as bactérias Gram-negativas. A coloração de Gram é um dos mais importantes métodos de coloração empregado nos laboratórios de microbiologia, na determinação de amostra de bactérias. Assinale a opção que explica o princípio desse método. A. Mitocôndria de bactérias gram-positivas retém o corante cristal de violeta usado, enquanto a mitocôndrias de bactérias gram-negativas não o fazem. B. Os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto que a parede celular das bactérias gram-negativas não o fazem. Os núcleos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal de violeta usado, enquanto os núcleos de bactérias gram-negativas não o fazem. As membranas plasmáticas das bactérias gram-positivas retêm o corante cristal de violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas das bactérias gram-negativas não o fazem. A parede celular das bactérias gram-positivas retém o corante cristal de violeta usado, enquanto que as paredes celulares de bactérias gram-negativas não o fazem. Qual é a resposta, professora? Eu não sei. Bora, Kátia. Estou esperando a sua aula nessa questão aí. Professora. O que vocês marcariam? Quem falou letra E? O Lucas. Olha, o Lucas está afiado. O Lucas aí está se encaminhando para fechar. Letra E. Vamos analisar. Mas a alternativa correta é a letra E. Quem aí, né, tem o conhecimento, pelo menos mínimo, de estrutura celular, de bactérias de organismos eucariontes e procariontes, já eliminaria um monte de questão aí. Por quê? Olha a letra A, olha o que a alternativa A diz, gente. As mitocôndrias de bactérias gram-positivas, bactéria tem mitocôndria? Hein? Não. Não, bactéria é uma célula, é um procarioto. Por ser procarioto, é uma célula super simples, né? Pobre em organelas, só vai apresentar ali o ribossomo, que tem uma função extremamente importante, que é a síntese das proteínas. Material genético e ali algumas poucas estruturas. A bactéria não tem mitocôndria, ok? Então, eu já eliminaria aí, ó. As mitocôndrias de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as mitocôndrias de bactérias gram-negativas não fazem. Nem bactéria gram-positiva, nenhuma bactéria tem mitocôndria, certo? Então, espero que todo mundo nunca tenha pensado em marcar a letra A. Tá? B. Os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta. Onde está o erro aí? Ácidos nucleicos. Não que a bactéria não tenha ácidos nucleicos, tá? A bactéria tem o seu material genético, lá, seu DNA circular lá, seu DNA cromossômico. Só que o corante cristal violeta, ele tem afinidade pelo DNA? Não. Ele tem afinidade por quem? Pelas camadas de peptídeo glicano, pelos peptídeo glicanos. Então, ele não vai corar o DNA. Certo, gente? Então, excluiria também a B. C. Os núcleos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta. Primeiro, a gente já sabe que o corante tem afinidade pela parede celular, né? Pelos peptídeo-glicanos. E as bactérias não têm núcleo definido. Então, quando ele fala núcleo ali, como ele não falou núcleo não organizado, né? Porque a bactéria ela tem o que a gente chama de uma espécie de núcleo falso, uma vez que o material genético não é delimitado por membrana nuclear, pela carioteca, certo? D.
As membranas plasmáticas de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas de bactérias gram-negativas não fazem. O corante se liga nos fosfolipídios da membrana plasmática ou se liga nos peptidoglicanos da parede celular? Onde é que eles se ligam, gente? É nos fosfolipídios? Ou tem gente aí? Tem alguém aí? Peptidoglicano. No peptidoglicano e não nos fosfolipídios. Então, vamos analisar aqui a letra E, que é a correta. A alternativa é: as paredes celulares de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não fazem. O corante cristal violeta, ele é impregnado pelas duas. Mas quem é que vai reter ele? A gram-positiva ou a gram-negativa? Que não vai permitir que ele saia na lavagem com o álcool absoluto ou 95%. As bactérias gram-positivas, por serem mais espessas. As gram-negativas, por terem a camada de peptidoglicano mais delgada, elas permitem ali a lavagem. Ou seja, elas não retêm o cristal violeta. Certo, gente? Sim ou não? Certo. Oitava questão. Regiane Girard. Leia pra gente. Tá aí a Regiane? Regiane foi dar uma voltinha. Deixa eu ler logo, professora, para não perder tempo. Quem está falando Pamela. aí? Boa noite, quem é? Pamela. Pamela, vai, Pamela. A que classe pertence o antimicrobiano neomicina? Letra A, polienos. Letra B, azóis, professora? Isso, azóis. Letra C, aminoglicosídeos. Letra D, beta-lactâmicos. Ou a letra E, inibidores metabólicos? E aí, Letra vocês C, marcariam? professora. Letra C. C, Todo mundo na letra C? Sim. Sim. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Mecanismo de ação. Muito bem, já sabe. Mecanismo de ação, vou logo falar. Inibição da síntese de proteínas. Se quiser mais perguntas, vai lá, que envolve ribossomo, unidade 30S. Isso, o que mais? Vai, tá bonito. Tá, ele inibe a síntese de proteína, mas de que forma? Assim que você vai perguntar, né? Muito Se bem. ligando à subunidade 30S, aí ele causa uma mudança conformacional na estrutura, nessa estrutura 30S, onde vai ocorrer uma leitura incorreta do código genético do RNA mensageiro. O ribossomo vai ficar burro. Isso, olha aí, vocês estão me vendo aí. É o ribossomo e o alvo específico é a subunidade 30S, caracterizado por apresentar um grupo amino na sua estrutura. O grupo dos aminoglicosídeos é caracterizado, isso, muito bem, por apresentar o grupamento amina na estrutura, por isso chamado de aminoglicosídeos. Perfeito, gente. É isso aí que as meninas falaram. Por que não pode ser os outros? Já estão preparados aí para responder as questões de mecanismo de ação lá na prova. Por que não pode ser polieno? Polienos, primeiro, que não é um grupo de antibacteriano. É um grupo de antimicrobiano, mas aqui o nosso foco é bacteriologia, né? Polienos é um grupo de antimicrobiano do tipo antifúngicos, certo? Então, não poderia ser polienos. Os polienos envolvem lá a anfotericina B, né, a anistatina. Azóis também é um grupo de antifúngicos, que envolve todos aqueles óis da vida, cetoconazol, fluconazol, ol. São os aminoglicosídeos, né? Os aminoglicosídeos, como exemplo, a gente tem a neomicina. Quem mais, gente? Gentamicina, streptomicina, azina, ina. Beta-lactâmico, não são os beta-lactâmicos, né? Não faz parte dos beta-lactâmicos. Quem compõe os beta-lactâmicos, os principais?
As Penicilinas. Penicilinas, cefalosporinas, Cefalosporinas. carbapenemas, monobactâmicos. E inibidores metabólicos é um outro grupo de antibacterianos, de antimicrobianos, desculpa, que podem ser antifúngicos, que podem ser antivirais, que podem ser antibacterianos. É um grupo de antimicrobianos que interfere no metabolismo celular, tá? Eles podem ser análogos de fatores de crescimento. Um exemplo ali de inibidores metabólicos tem as sulfas, tá? Tem a isoniazida. São inibidores metabólicos, porque vão mexer com o metabolismo da célula. Ok? Tranquilo? Avançando. Vou escolher outra pessoa aqui. Fabiana Nascimento. Tá por aí? Não, Fabiana? eu fugi. Qual é a questão? Não sabe nem que questão nós estamos. A Nona décima, questão. a nona. Tá. Nona Boa noite. questão. Boa noite, Fabiana. Assinale abaixo a alternativa referente ao mecanismo de ação das rifamicinas. Letra A. Inibição da DNA polimerase. Letra B. Inibição do processo de transcrição. Letra C. Inibição da síntese da parede celular bacteriana. Letra D. Alterações na membrana citoplasmática. E letra E. Inibição do processo de tradução. O que você marcou? O que você marcaria? Letra B, professora. Letra... Que? Quem falou? Qual é a alternativa? A letra B. Letra B. Falem É aí letra B. uma palavra que comece, que eu não estou conseguindo entender o que vocês estão falando. Letra B. Inibição do processo de transcrição. Todo mundo escolheria essa? Sim. Sim mesmo? Eu vou na B, mecanismo de ação. Essa é a brincadeira. Muito bem. Essa é a alternativa correta. Inibição do processo de transcrição. E o que é transcrição? Transcrição é síntese de quê? De RNA mensageiro. É a passagem da informação genética de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. E as rifamicinas inibem esse processo. De que forma? Inibindo a enzima RNA polimerase. Tá, gente? Então tá certo. Ou RNA polimerase. Eu estou olhando aqui para a alternativa A, eu vi DNA. Olha, gente, não vamos se confundir, tá? RNA polimerase aqui, tá? Rifamicina inibe a RNA polimerase. Por que não pode ser a alternativa A, inibição da DNA polimerase? Porque a rifamicina não inibe a replicação do DNA. Ela inibe o quê? Ela inibe a transcrição. A transcrição, né? Do RNA. Que é a síntese do RNA, que é a conversão da molécula de DNA para RNA. Então, por isso não pode ser a alternativa A. É a alternativa B, tá? Inibe o processo de transcrição, porém inibe a enzima RNA polimerase, que faz a polimerização da cadeia do RNA. Por que não pode ser letra C? Inibição da síntese da parede celular bacteriana. Quem são os antimicrobianos que realizam esse processo? Os mais conhecidos. Beta-lactâmicos. Por que não pode ser a letra D? Alteração na membrana citoplasmática. Qual é o grupo de antimicrobianos que tem como mecanismo de ação ali alterar a membrana citoplasmática? A síntese da membrana citoplasmática. As polimixinas. E por que não pode ser a letra E? Inibição do processo de tradução. O que é tradução? O que é tradução? Traduzir. O quê? O que é biologicamente a tradução, gente? Traduzir o material genético. Tá, fale mais específico. É o quê? Síntese de proteínas. Tá? A transcrição é síntese de RNA mensageiro, conversão da informação de uma molécula de DNA para RNA. Tradução é síntese de proteínas,
Quem realiza o processo de tradução? Quem realiza a síntese de proteínas. Quem é que realiza a síntese de proteínas? Os ribossomos. Tá? Então, a inibição do processo de tradução não é porque quem faz isso, quem inibe a tradução, ou seja, a síntese de proteínas, quais são os principais grupos de antimicrobianos que fazem isso, de antibacterianos que fazem isso. Que inibe a síntese de proteínas, ou seja, que inibe o processo de tradução. Aminoglicosídeos, clorafenicol, tetraciclina, eles que inibem o processo de tradução, né? A síntese de proteínas. Ok? 10ª questão. Quem pode ler a 10ª questão? Shirley. Leia para a gente, Shirley. Os diversos antimicrobianos disponibilizados no mercado brasileiro apresentam aspectos específicos relativos aos seus mecanismos de ação, que se classificam em grupos distintos para orientar suas aplicações clínicas. Os medicamentos pertencentes ao grupo das tetraciclinas, como oxitetraciclina e edoxiclina, têm seu mecanismo de ação por meio da... A alternativa A. Alternativa E. O que você marcou? A Shirley marcou E. Alguém marcou outra alternativa? É letra E também, professora. Pamela também acredita que seja a letra E. Mais alguém quer se manifestar? Não? Então, as duas acertaram. Muito bem, parabéns. Tá? Então, está falando aqui sobre as tetraciclinas. Acabei de falar que a tetraciclina é responsável pela inibição da síntese de proteínas, né? Inibe a tradução, o processo de tradução. E aqui ele cita dois antimicrobianos, né? 2 antibacterianos do grupo das tetraciclinas, a oxitetraciclina e a doxiciclina. Então, qual é o mecanismo de ação, já que elas são do grupo das tetraciclinas? Letra A, diz que as tetraciclinas inibem a síntese da parede celular bacteriana? Não, né? Elas inibem a síntese de proteínas. B, inibição da síntese de ácidos graxos, componentes de fosfolipídios das membranas citoplasmáticas bacterianas? Não, se ela inibe a síntese de proteína, ela não faz isso aí. Quem faz esse processo, quem é responsável por esse mecanismo de ação são as polimixinas. C, ligação à subunidade 30S, até aí tá certo? Aí Sim. tá. Sim, até aí tá. Interferindo na leitura incorreta do RNA mensageiro? Não. Não, quem faz isso é que grupo? Aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, não são as tetraciclinas. Ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, tá certo? Não, clorafenicol. Não, essa opção é 30S, né? É o clorafenicol, muito bem. Inibindo as ligações peptídicas. E letra E, ligação à subunidade 30S do ribossomo perfeito, interferindo na atividade do RNA transportador, atrapalha a vida do RNA transportador, que é responsável por carregar os aminoácidos lá para o sítio de síntese, para que eles possam formar a cadeia de polipeptídeo. Ou seja, não há mais a adição de aminoácidos, já que o RNA transportador não pode trabalhar. Ok, gente? Então, a alternativa é... Estou percebendo que vocês estão melhores no conteúdo de antimicrobianos do que no conteúdo de morfofisiologia. Eu não gosto, professora, porque desse está mais grão aí. recente. Quem é que não gosta de antimicrobianos? Pamela, eu não gosto desse gram negativo aí, eu não gosto dele. Não, da parte lá estrutural, né? Complica muito. Prefiro essa parte do É antimicrobiano. interessante, né? Dá para entender e tal. Mas lá também é só vocês treinarem um pouquinho, imaginarem as coisas acontecendo. De Orlando, tá aí? Para ler a 11ª? Não? Gleison Costa, uma voz masculina. Cadê o Gleison? Não estou te ouvindo, Gleison. Oi, tá me ouvindo? Você ativou seu áudio? Ative seu áudio. Tá dando aqui que está inativada? Oi, professora.
Leia a Alô? 11ª, Gleice. Só um momento. Sobre os... Conexão com o Gleice está ruim, então deixa eu ver outra aqui. Márcio, leia a 11ª para a gente, Márcio. Bom, sobre Tá horrível, tá pior do Márcio. Tá ruim também, Márcio. Márcio. terapias das infecções microbianas, número 1, inibição da síntese de parecelamento. Oi? Deixa eu ler, Márcio, que a sua conexão também tá ruim, a gente não tá conseguindo te entender, tá bom? Eu vou ler a 11ª. Oi, tá ouvindo, professora? Tá muito ruim, Márcio. Tá, ok. Eu vou ler, tá? Sobre as quimioterapias das infecções microbianas. Relacione adequadamente as colunas a seguir. Isso aqui, qual outra? Inibição da síntese da parede celular é 1. 2. Interferência na síntese proteica. 3. Interferência nas membranas citoplasmáticas. 4. Inibição da síntese de RNA mensageiro. Aí eu tenho listados aqui alguns grupos de antimicrobianos do tipo antibacterianos. Clorafenicol, rifamicinas, ampicilina e polimixina B. A sequência apresenta-se em, ou seja, a sequência correta. Vamos numerar aqui. Clorafenicol, qual é o mecanismo do clorafenicol aqui? Dê uma olhada. Número 2. Interferência na síntese proteica, né? Então, clorafenicol seria o quê? O 2 aqui. 2. Para colocar. Mas anotem aí, tá? No papelzinho, que eu não estou conseguindo colocar aqui. Então, na primeira caixetinha lá, é 2. Rifamicinas. Qual é o mecanismo de ação aqui das rifamicinas? Número 4. 4, né? Inibição da síntese de RNA mensageiro, né? Inibe o processo de transcrição. Tá? Então, aqui é 4. 2, 4. Ampicilina. Ampicilina é de que grupo? De antibacterianos? É do grupo dos beta-lactâmicos. Qual é o da ampicilina? Número 1. Inibição da síntese da parede celular. Muito bem. Inibição da síntese da parede celular. Número 1 aqui. Então, é 2, 4, 4 e 1. E o que sobrou é a polimixina B, que tem como mecanismo de ação 3, interferência nas membranas citoplasmáticas. Então, qual é a alternativa correta aqui? É 2, né? 4, 1 e 3. 1 e 3. Qual é a alternativa? D. A alternativa D de dado. Vocês estão safos, né? No mecanismo nos antimicrobianos. Até sonho com isso. Muito bem, tem que sonhar mesmo. Quando a gente vai dormir pensando no conteúdo que a gente estudou, a gente aprende muito. E sonha mesmo. Já sonhei horrores. Então a gente tem que viver dormindo, professora. Mas dorme pelo menos 8 horas por dia, está estudando no sonho. Questão 12. Quem pode ler para a gente a questão 12? Deixa eu ver aqui. Thaís. Thaís está por aí? Thaís. Gleice Tavares. Tô, professora, que eu não consegui destravar. Tá, Thaís, então vai. 12ª, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de antibióticos que tem como mecanismo de ação a inibição do DNA girase. Da DNA girase, também conhecida como topoisomerase 2 das bactérias. Ah, qual é? O que você marcou, Thaís? Deixa eu ver aqui, professora. Peraí que eu fiz a anotação de novo. A alternativa A, aminoglicosídeos, são os aminoglicosídeos que têm como mecanismo de ação inibir a enzima DNA gerase? Não. Não. Qual é o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos? Inibição da síntese de? Síntese. RNA. De quê? Mensageiro. Aminoglicosídeos. Eles inibem o quê? Proteína.
A síntese de proteínas. Eu ouvi alguém falar RNA mensageiro aí, isso é ribofamina. A Shirley que tá sonhando tanto que ela tá confundindo. É, porque tá assim, meio lá, meio Shirley, é cá. para sonhar, Shirley, calma. Quando Tá. for dormir, aí tu fala no sonho. Carbapenêmicos. Qual é o mecanismo de ação dos carbapenêmicos? É de que grupo os carbapenêmicos? Beta-lactâmicos. Qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? Inibição da síntese da parede celular. Não pode ser também. Quinolonas. Qual é o mecanismo de ação das quinolonas? Esse aí inibe a ação da DNA girase. Esse Muito aí, bem. professora. Quem falou? Pamela, Muito ponto. bem, Pamela. Um ponto. Ah, agora não está tendo ponto. Calma, que você está conquistando o seu ponto lá na prova. Muito bem. A alternativa correta é a alternativa C. Quinolonas. As quinolonas inibem a enzima DNA girase, que é responsável por quê? Girar o quê? Por realizar a condensação do material genético, né? No processo da divisão lá celular. Então, quando ela inibe a DNA gerase, ela está inibindo o processo de divisão, ela está interferindo no processo de divisão celular. Beta-lactâmicos, não pode ser, porque eles inibem a síntese da parede celular. Quem é o alvo específico dos beta-lactâmicos? Eles inibem especificamente quem ali no processo de inibição de síntese da parede celular? Agora eu quero ver, fácil. Para vocês que estão safos nessa parte aqui. Os peptídeos glicanos. Não é isso? Não. É uma enzima. Transpeptidase. Eles inibem a transpeptidase. Tá? O que a transpeptidase faz? A ligação lateral das cadeias lineares do peptídeo glicano. Certo? E as tetraciclinas não pode ser, porque o que elas fazem? Qual é o mecanismo de ação delas? Como elas agem? Elas inibem a síntese de? Proteínas. Tudo certinho, gente. Quem vai tirar 10 na prova? Se não caiu o grão, é eu. Isso. Calma. Reassista a revisão, o que a gente falou sobre a composição da parede celular. Dê uma reassistida na aula também de morfofisiologia, que vai dar tudo certo, Pamela. Questão 13. Quem pode ler a questão 13? Deixa eu ver aqui. A Beth, está por aí? Beth. Só um momento, professora. Algumas bactérias são chamadas pelos profissionais de saúde de superbactérias. Essa denominação é dada àquelas bactérias que provocam diversas doenças no homem, apresentam elevada resistência aos antibacterianos, provocam infecções hospitalares, desencadeiam doenças graves e incuráveis, estão classificadas no gênero... Eita, que eu não me confundi nesse nome. Estafilococcus. É a B, professora. Qual é a alternativa? Eu acho que é a B. B de bola. B de bola. B de bola? Isso. B de bola. Muito bem. Vocês são muito inteligentes. É a letra B. Mas por que não podem ser A? Provocam diversas doenças no homem. Porque todas provocam, né, professora? Não somente as superbactérias, tá? Vários tipos de bactérias ou fungo podem provocar doenças no homem. Não só no homem, como em outros organismos. Por que não pode ser a C? Provoca infecções hospitalares? Não somente elas provocam. Vírus, outros tipos de bactérias, não as superbactérias. Desencadeia doenças graves e incuráveis? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Né? Estão classificadas no gênero Staphylococcus?
o que define uma superbactéria, não é o gênero ao qual ela pertence, e sim a quantidade de genes de resistências que estão presentes nela, né? Uma bactéria que tem muitos plasmídios de resistência contra beta-lactâmicos, contra tetraciclinas, contra clorofenicol, contra polimixina B, uma bactéria, né, bem preparada. Mas não quer dizer que especificamente ela tem que ser dos estafilococos ou de um outro gênero específico. Então, a alternativa correta, letra B, apresenta elevada resistência aos antibacterianos, por isso elas são chamadas de superbactérias, ok? E o que origina a resistência em um micro-organismo? O que pegou? O que torna, gente, um micro-organismo resistente? Professora, pode ser tipo que esteja tomando remédio que não seja para aquela bactéria, ou toma o remédio sem a prescrição Não. e acaba... Não? Não. Daí pode colaborar para que o Com a micro-organismo resistência, né? resistente seja selecionado, mas não é isso que origina. O que origina só tem uma única resposta. O que é, gente? Mutação, tá? Alteração no material genético, alteração no patrimônio genético daquele organismo. Ele sofre a mutação muito rápido e o remédio não consegue afetar, né? Não consegue acabar com a bactéria. Não é que ele sofre a mutação muito rápido e o medicamento não consegue. Ele sofreu a mutação e guardou aquela informação ali, tá? Aí tem que trocar por outro medicamento. E aí, né, no momento em que ele é colocado em contato com o antibacteriano ao qual ele criou resistência, esse antibacteriano vai estar ali, se ele já tem a resistência, a bactéria vai continuar de boa. E aí o clínico vai ter que tentar fazer o antibiograma para ver qual seria o melhor antimicrobiano para tratar aquele paciente, tá? Tá. 14ª, vamos lá, tá terminando. Pamela, leia de novo para a gente, Pamela. As superbactérias provocam graves infecções que podem desencadear a morte de um paciente. Não, calma, Pamela, é 14ª. Você está na 15ª, você já quer se despedir de mim, calma. As superbactérias preocupam as autoridades de saúde de todo o mundo. Essas bactérias capazes de resistir à ação de vários antibacterianos são um grande risco à população, representando um grave perigo, principalmente para os pacientes de UTI. A respeito da resistência bacteriana a antibacterianos, marque a alternativa que indica corretamente o processo evolutivo que explica esse fenômeno. Letra A, teoria simbiótica. Letra B, leis dos caracteres adquiridos. Letra C, lei do uso e desuso. Letra D, seleção natural. Letra E, ancestralidade comum. Eu o que vocês marcariam? C, lei do uso e desuso. Eu marquei C também, de desuso. Todo mundo marcou C? Hein? Alguém marcou alguma alternativa diferente? Eu marquei a letra D, professora. Seleção natural. Seleção natural também, professora. Muito bem. A alternativa correta é letra D. Seleção natural. Lembre que a seleção natural, ela é um fenômeno que está associado com o processo evolutivo, né? Então, se um organismo sofreu mutação, essa mutação fornece uma vantagem para aquele indivíduo, esse indivíduo, ele vai conseguir evoluir, né, em detrimento dos outros que não apresentaram essa vantagem, tá? Isso a gente chama de seleção natural, tá bom? É um processo evolutivo que está intimamente associado com o processo de seleção das mutações, ok? Deu para entender, gente? Por que não pode ser teoria endossimbiótica?
Isso é uma teoria em que organismos, eles trocam favores, digamos assim, né? Um exemplo bem clássico, que vocês viram comigo lá no primeiro semestre, é a teoria que explica as mitocôndrias. De onde as mitocôndrias vieram? Elas teriam sido o quê, gente? Bactérias. Essas bactérias, elas infectaram células eucariontes precursoras, e aí ela começou a produzir o quê para a bactéria? Energia, né? E a bactéria, desculpa, para a célula que ela infectou. E essa célula infectada começou a dar o que? Abrigo. As bactérias, a bactéria, no caso, que se tornou a mitocôndria, ela vivia num ambiente cheio de predadores. E aí, quando ela entrou na célula precursora, que se tornou um eucarionte evoluído, ela começou a produzir energia. Então, eles trocaram ali favores. E isso continua até hoje, tá? Então, essa é a teoria, um exemplo de teoria endossimbiótica. A bactéria forneceu energia para a célula eucariótica precursora e a célula eucariótica precursora ofereceu o quê? Um abrigo para que essa bactéria não fosse mais captada por organismos que pudessem predá-la. Ok? Lei dos caracteres adquiridos. Isso daqui é uma das leis também que tentou explicar o processo evolutivo, né? Que tem a ver lá com Lamarck. Não tem nada a ver com o processo de evolução em si. Lei do uso e desuso. Mais uma vez, Lamarck falava que quanto mais a gente usa um determinado órgão, esse órgão ele vai desenvolvendo. Não tem nada a ver aqui também com o processo de resistência. E ancestralidade comum também não tem nada a ver, porque todos nós viemos um dia de um ancestral comum. E esses micro-organismos foram por meio, né, do processo evolutivo, mutações, seleção natural, se diversificando em várias espécies das que a gente conhece hoje, muitas das que a gente ainda não conhece. Ok? Então, a resposta correta da 14ª é a alternativa D de dado. Para finalizar a 15ª, quem pode ler? Lucas, leia para a gente. Lucas? As superbactérias provocam graves infecções que podem desencadear a morte de um paciente. Em fase de gravidade dessas contaminações, é fundamental prevenir-se. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não represente uma forma de evitar os grandes surtos de superbactérias. Letra A. Controlar a compra e uso de antibiótico. Letra B. Vender medicamentos apenas com prescrição médica. Letra C. Isolar os pacientes infectados por superbactérias. Alternativa D. Adotar rigorosas medidas de higiene. E a alternativa E. Utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas. Vocês entenderam a questão? É para marcar aquela que não representa uma forma de evitar. Isso. Letra E, professora. Quem falou letra E? Shirley? Todo mundo falou letra E? Em coro? Letra E? Muito bem. É a letra E. A única alternativa que não representa uma forma de evitar os surtos de superbactérias, ou seja, o surto ali das bactérias resistentes virem à tona, é a letra E. Utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas, a gente sabe que a gente deve seguir o tratamento de forma adequada, conforme o clínico passou. Um exemplo clássico é de pacientes com tuberculose que abandonam o tratamento. Tomou nas primeiras semanas, claro, né, a carga bacteriana já diminui, a sensação já de cura, né, a pessoa já começa a se sentir melhor, e aí para de usar a medicação, e ali pode acontecer o quê, gente? Que essa medicação possa selecionar algumas bactérias resistentes. E aí as bactérias resistentes vão começar o quê? A proliferar
e aí causar danos piores para esse paciente, ok? Podendo levá-lo a óbito se isso não for revertido de forma mais rápida possível. Então, antibióticos causam resistência? Não. Mas eles selecionam bactérias, né, micro-organismos resistentes. Então, a partir do momento que eles se selecionam, eles estão colaborando o quê? Para o processo de resistência. Deu para entender, gente? Sim. Por que não pode ser a letra A? A letra A, controlar a compra e uso de antibiótico. Isso daqui é uma forma de não evitar? Não, é uma forma de evitar, pelo contrário. Quando eu controlo a compra e quando eu controlo o uso, eu vou evitar que as pessoas, os pacientes, fiquem usando antimicrobianos de forma inadequada, irresponsável, podendo podendo colaborar para a seleção de bactérias ou outros micro-organismos resistentes. Ok, gente? É por isso que as farmácias, elas só vendem antibiótico, na maioria das vezes, com receita médica. Certo? Vender medicamentos apenas com prescrição? Sim, é uma forma de evitar e não é uma forma de não evitar. Ok? Tá muito confuso? Hein, gente? Já foram para o intervalo? Não. Calma, que vocês já vão para o intervalo. Isolar os pacientes infectados por superbactérias, isso é uma forma de não evitar ou uma forma de evitar? Evitar. Uma forma de evitar, né? Isolando os pacientes que estão ali infectados com superbactérias, vou evitar que ele entre em contato, né, com outros pacientes, debilitados ou não, com os outros profissionais da saúde, eles têm que estar muito bem ali paramentados para não se infectarem. É uma forma de evitar e não uma forma de não evitar. E D, adotar rigorosas medidas de higiene. Isso é uma forma de evitar ou de não evitar? Evitar. De evitar, né? Lavar bem as mãos, estar ali bem paramentado, para que a pessoa não possa entrar em contato com as superbactérias. E a letra E, utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas. A gente nunca deve fazer isso, deve seguir o tratamento de forma correta, até o final, até a suspensão médica. Até a próxima avaliação e ver que você está ali livre dos micro-organismos. Ok, gente? Deu para entender? Estamos conversados? Professora, a senhora vai disponibilizar esse material ou só vai estar na plataforma? Eu vou disponibilizar a aula, tá? Aí na aula vocês vão revisando todos os conteúdos, todas as questões, tá bom? Vai estar gravada. Então, gente... Hã? Vai estar gravada, né? Tá, como todas as aulas. Tá, como todas as aulas. Disponível, professora? Tá? Vai estar disponível a gravação. E aí vocês vão fazendo as anotações de vocês, vão revisando as questões, tá bom? Tá certo. Então, gente, boa noite. Desejo uma excelente prova para vocês no dia 24. Boa noite, professora. Eu acredito que vocês estão preparados para essa prova. Eu vi que vocês estão bem na parte de mecanismo de ação e resistência de antimicrobianos, só falta estudar um pouquinho mais a parte de morfofisiologia, tá? Estudem um pouquinho mais, revisem as aulas, reassistam as aulas, corrijam aquele exercício que a gente conversou, que a gente discutiu aqui. E no mais, boa noite para vocês e uma excelente prova, tá? Espero que todo mundo, tanto os que entraram quanto os que não entraram na aula, façam uma excelente prova e tirem 10. Certo, gente? Certo. Então, boa noite e Boa até noite. mais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.